Oi, eu sou a Ideia. Estão prontos para tomar um cafezinho comigo e fazer algumas reflexões? Nosso dilema de hoje é polêmico. Seria o feminismo um movimento real que busca a melhora da vida das mulheres? Ou apenas uma matemática política, que busca se aproveitar do número de votos absurdo que se pode ter ao prometer empoderamento feminino? Nas discussões de hoje em dia, existe o questionamento das pessoas se, de fato, o feminismo é um movimento que faz bem à mulher e à sociedade. Ou se é apenas uma inversão do machismo que tenta sufocar os homens através de direitos desbalanceados, concedidos por políticos que se elegem através do voto feminino. Será que tem mais mulheres que homens no mundo? E se existirem mais mulheres nos polos políticos mundiais, é justo a sociedade caminhar para um matriarcado? Vamos refletir sobre essa e outras dúvidas e tentar chegar a uma conclusão que possa tornar o mundo um lugar melhor. Primeiramente, vamos até a raiz do tema. Afinal, o que é o feminismo? O feminismo é um tema vasto e complexo, mas faremos aqui um pequeno passeio pela história para que todos possam entender. Vamos nessa? Qual a Bíblia deste movimento ideológico? Publicado em 1949 pela filósofa e escritora francesa Simone de Beauvoir. A obra O Segundo Sexo é considerada por muitos a Bíblia do feminismo, pois analisa a opressão das mulheres, argumentando que a condição feminina é uma construção social e não uma inevitabilidade biológica, e defende a emancipação das mulheres através da educação, autonomia e igualdade de direitos. Neste livro, ela analisa a condição das mulheres na sociedade, argumentando que não se nasce mulher, torna-se mulher. O livro é uma crítica à construção social do gênero e à forma como as mulheres foram historicamente tratadas como outros em relação aos homens. Então o feminismo é um movimento recente que nasceu em 1949? Não, as raízes do feminismo são tão antigas quanto a humanidade e as diferenças entre homens e mulheres. Desde sempre as mulheres buscaram um melhor reconhecimento e seu papel de destaque no mundo. Historicamente falando, podemos citar alguns exemplos como: no século IV, Hipatia de Alexandria viveu em um contexto onde as mulheres eram frequentemente excluídas da educação formal e da política. Porém se destacou como filósofa, matemática e astrônoma em um sistema hostil à mulher. Foi uma mártir da ciência, pois teve sua vida brutalmente retirada por pessoas que se diziam cristãs e não tolerantes ao paganismo. No século XV, temos Teresa d'Ávila, canonizada santa, cujos escritos, embora focados na espiritualidade, também abordam questões de poder e igualdade em um contexto de gênero. Terminou sua vida servindo ao Deus dos cristãos. Também no século XV, tivemos a filósofa e pensadora, Cristine de Pisa. Ela escreveu A Cidade das Damas, defendendo a dignidade das mulheres e argumentando contra as críticas de que as mulheres eram inferiores aos homens. Sua obra contribuiu em muito para o movimento que ainda estava por vir. No século XVII tivemos Mary Wollstonecraft, com sua obra A Vindicação dos Direitos da Mulher. Ela acreditava que as mulheres só pareciam inferiores aos homens porque lhes faltava educação, desejando maior oportunidade educacional para as mulheres. Ela faleceu alguns dias após o parto de sua segunda filha, Mary Shelley, que viria a ser escritora do famoso clássico, Frankenstein. Mesmo em um mundo majoritariamente masculino, essas personalidades históricas e muitas outras já enxergavam que através de educação e igualdade, a mulher sairia do papel secundário, para protagonizar grandes feitos ao lado dos homens. O termo feminismo só foi existir ao fim do século XVIII, e a partir deste ponto, teve 3 grandes ondas, as quais explicaremos agora. A primeira onda veio no século XVIII e foi marcada pela Convenção de Seneca Falls em 1948. As conquistas desta onda foram o direito ao voto em vários países e mudanças em leis sobre propriedade e divórcios. Já a segunda onda veio no século XIX, altamente influenciada pelo livro já citado anteriormente O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir.
Essa onda conquistou facilitação de acesso a métodos contraceptivos, mudanças nas leis sobre assédio e violência doméstica, e uma maior representação feminina no mercado de trabalho e na política. A partir de 1990 consideramos que estamos na terceira onda, mas existem debates acadêmicos e alguns consideram que estamos na quarta onda. E tamanha a evolução tecnológica e o aumento da capacidade de comunicação mundial, nos leva a talvez o maior número de reivindicações e questões polêmicas. Como o direito da interrupção da gravidez, que leva o debate a esferas médicas e religiosas e questões importantes a serem respondidas, como, onde de fato começa o direito à vida? O movimento também se mescla a outros movimentos, como o LGBTQIA+, causando uma miscelânea de ideias que trazem ainda mais complexidade ao tema. Como por exemplo, alguém que nasce biologicamente masculino, pode se declarar uma mulher perante a lei? Hoje em dia o feminismo luta por um fortalecimento nas leis existentes que protegem exclusivamente a mulher, e mais assistência social por parte do governo. Porém, com tanta luta para o fortalecimento feminino, estaria o homem pouco a pouco sufocado por uma mão invisível que o torna um ser inferior perante as leis? Menos digno de proteção por ter nascido e escolhido viver como um homem heterossexual padrão? Vamos à matemática pura e simples. Ao pesquisar pelo número de homens e mulheres do mundo em países polo da política como Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, percebemos que apenas na China existem mais homens que mulheres, e não nos aprofundaremos no tema. Mas há registros de políticas que foram implementadas para o favorecimento de uma maior população masculina neste país, e na China os governantes não são eleitos por voto popular. Isso nos leva a crer que no cenário político atual, se as mulheres se unirem em uma votação justa, elas têm o poder de decisão sobre quais rumos irá tomar a política na maior parte do globo, mostrando o grandioso poder do sufrágio feminino. Em países democráticos, o voto da maioria é a arma de sua população para eleger seus líderes políticos. Mas e se de repente fosse muito vantajoso para políticos em eleições, oferecer mais robustez para leis que protegem as mulheres, chegando mesmo ao ponto que pudessem prejudicar profundamente homens inocentes por meras acusações? Será que ganhariam mais votos? Neste ponto podemos afirmar que o apoio ao movimento feminista é no mínimo matematicamente vantajoso. Mas a estratégia política não para por aí. Somos todos seres humanos e deveríamos ser iguais. Mas por que será que atualmente parecemos tão separados por classificações de gênero, classificações raciais, e nossa sexualidade? Será que estas diferenças nos separam mais do que nos unem? Será que estamos sendo divididos para sermos conquistados? Dividir e conquistar é uma estratégia bélica e política atribuída aos romanos, que consiste em criar problemas internos para desestabilizar um grupo através de intrigas, fazendo-lhes um alvo fácil para sua conquista através de um ataque organizado. Desta forma, não basta apenas declarar apoio a um grupo, mas também criar divisões e conflitos internos no grupo inimigo. Pensando assim, é interessante para alguns políticos pesarem ainda mais a balança contra o homem, ligando o feminismo a vários grupos designados como minorias e criando o termo que hoje é conhecido como diversidade. Resumindo de maneira simples, a diversidade vira uma maioria matemática com poder de oprimir uma minoria que aparentemente se torna seu inimigo em comum. O homem hétero branco, tido como o único culpado por diversos erros históricos e atuais. Isso nos leva ao seguinte questionamento. Depois de dominar o mundo até o século XIX, o sistema criado pelos homens de voto da maioria agora se tornou injusto para eles? Os homens alimentaram seu próprio Frankenstein? Vamos à nossa conclusão. Primeiramente, é importante lembrar que todos somos humanos, e a palavra-chave para a resolução de conflitos sempre foi união e concessão. De tempos em tempos a humanidade muda. Nós como indivíduos mudamos, estamos constantemente nos atualizando, ajustando nossa opinião e tentando melhorar em todos os aspectos. Os questionamentos de hoje em dia são polêmicos, pois ainda não há concessão sobre o que é mais certo ou menos errado.
Mas através da evolução da humanidade, as perguntas por si só vão se resolvendo com o tempo e dando uma resposta balanceada a todos. Temos que nos lembrar que o voto feminino já foi um grande tabu. Hoje em dia qualquer homem que se julgue de bem, acredita que a mulher deve sim ter direito ao voto e escolher como vive sua vida. Talvez seja necessário uma atualização em nossa forma de fazer decisões, uma solução deve ser pensada abrangendo vários aspectos para que de fato beneficie a toda a humanidade. O voto atualmente parece a solução mais justa, mas vamos imaginar as coisas em um outro cenário. Imagine uma mãe que deixa as crianças votarem sobre o que querem pro almoço. Refeição balanceada ou sorvete crianças? A maioria iria querer o sorvete, mas seria o melhor? Esta mãe estaria certa ao dar direito de escolha para essas crianças? A grande verdade é que ainda não sabemos qual a solução para todos os problemas. Se em um jogo a maioria sempre vence, uma minoria sempre será oprimida e estará destinada a perder algo. Talvez com a evolução tecnológica e debates de nossas grandes mentes, estejamos próximos de deixar as regras deste jogo de fato mais justas para todos. Talvez com as respostas destas questões que nos dividem hoje, no futuro seremos todos apenas humanos. O melhor do ser humano supera seu mal. É nisso que acreditamos. E você, o que tem a dizer sobre tudo isso? Pegue sua xícara de café e me diga sua reflexão. Concorda ou discorda, sua opinião educada é bem-vinda. Nossa reflexão talvez não mude o mundo, mas tem um potencial imenso para nos mudar. Você gostou do nosso conteúdo? Esse é apenas o nosso segundo vídeo, então por favor ajude com a continuidade deste trabalho. Siga, curta, comente e compartilhe. Caso queira me pagar um cafezinho, isso também contribuirá muito. O link está na descrição do vídeo. A felicidade cresce quando é compartilhada. Gratidão a todos.